Shalom a todos mais uma vez. Eu estou aqui hoje para falar de alguns outros assuntos relacionados ao nome original do Salvador. Eu quero falar ao Senhor sobre o nome Jesus, sobre o nome Jesus. Na verdade, eu não estou aqui para afrontar os senhores, para amedrontar os senhores, e nem para afrontar a sua fé. Mas eu acredito muito no poder da palavra. O poder da palavra, se você tem uma certa intimidade com a palavra do Eterno, não importa a sua fé, se você já tem uma certa intimidade com ler as Escrituras, analisar o que está escrito ali e sentir o mover do Espírito do Eterno, eu acredito que você também acredite no poder da palavra. A palavra, ela tem o poder de penetrar o mais profundo do ser, e com isso libertando o intelecto do homem das algemas, que as pessoas acabam sendo algemadas pelas ideias mitológicas, pelos costumes que nos arrodeiam, Nós crescemos aprendendo alguma coisa assim, nós vamos por tradição colocando aquilo lá no fundo da nossa mente, da nossa memória, e chega um ponto em que nós acabamos acreditando mais na criação do que na palavra do Criador. Então, amigos, eu gostaria de chamar os senhores para que nós possamos fazer uma retrospectiva mental, uma retrospectiva para nós retornarmos às veredas antigas, que é até uma proposta que está lá no livro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 2, no versículo de número 3. Fala sobre o retorno às veredas antigas. E até mesmo os evangélicos, eles sabem da necessidade que cada um de nós temos de retornar a essas veredas, retornar aos princípios, retornar aquilo que nós devemos imaginar para a nossa vida, no sentido espiritual, no sentido material, de alcançar do Eterno bênção e cada vez maior. Ok? Essa retrospectiva que eu quero fazer com os senhores é com relação a... Eu coloquei até aqui alguns nomes, Esse é o nome Jesus, que nós conhecemos nos nossos dias. Aqui, um pouquinho acima, tem a forma latina do nome, que é Jesus. Algumas pessoas dizem Jesus, mas na verdade não é Jesus, que esse V em latim é U, e aqui ele vem dessa junção que está para U e não para V. Aqui nós temos o grego, que é Jesus. Nós temos a forma escrita em aramaico, Yeshua, que é salvação em hebraico, e temos o nome, a forma original do nome aqui, que é o nome do ajudante de Moshe. As pessoas conhecem o general sucessor de Moshe, mas ele foi um grande ajudante para o profeta Moshe. E o nome de raiz aqui é Yahushua. Bom, dentro disso, amados queridos, eu fiz aqui uma reta para que nós possamos considerar o reino desde o princípio. Nós consideramos Adam, nós consideramos aqui Noah, Moshe. Depois de Moshe nós temos Yahushua, Benu, considera o tempo do cativeiro. Depois vem a forma Yeshua, ou Yeshua, que é salvação. Nesse ponto eu coloco o marco zero, que aqui nós podemos considerar a era anterior, e a era atual. Então nós temos para a era anterior 01, 02, 03, isso contando em anos, e para a era posterior, ou seja, a era atual, 1, 2, 3, 4, chegando até o ano em que nós estamos, que é 2013. Assim, eu levo nesse gráfico para que você possa ter uma ideologia de como as adulterações chegaram até os nossos dias. Adulterações, ou também nós
nós podemos considerar umas transliterações de uma certa forma deficiente, ok? Eu quero convidar os senhores para que nós possamos analisar esse gráfico, né? Nós podemos observar, amigos, que depois de hoje nós temos Yahushua Ben-Nun. Essa forma do nome é a origem de onde surgiu o nome do Salvador, né? O nome do Salvador surgiu daqui, onde as pessoas chamam ele nos nossos dias de Jesus. Algumas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas nas Bíblias atuais usam para este nome também a forma Josué. E as pessoas dizem que Josué e Jesus é o mesmo nome. Na verdade, quando os religiosos definem assim, eles não estão falando de Josué e nem de Jesus. Eles estão falando de Yahushua. Ok? Se nós considerarmos que Josué e Jesus fossem, o mesmo nome, na verdade, na sua Bíblia e na minha Bíblia, na Nova Aliança, Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, que as pessoas chamam assim, ao invés de estar Jesus, deveria estar Josué, né? Se é o mesmo nome, não pode estar aqui Josué, né? E aqui na Nova Aliança, Jesus. Isso é uma crítica bastante feita até no meio dos estudiosos evangélicos. Bom, considerando esses fatores, eu quero fazer essa retrospectiva com os senhores. Porque a escrita, amados e queridos, nós consideramos o seguinte: quando a ideia da escrita, a ideia de repassar a história, é que nós possamos alcançar a nação, os povos, futuro, levando em consideração o nosso pensamento nos dias de hoje. Se alguém for contar a história que nós estamos vivendo nos nossos dias, ela deve ser contada daqui a 100, 200 ou 1000 anos, levando em consideração os fatores que nós estamos vivendo. Se nós estivermos, por exemplo, no Brasil, estivermos na cidade de São Paulo, a história deve correr em cima disso. Se você estiver, por exemplo, nos Estados Unidos, na cidade de New York, os fatos devem ser considerados, levando em consideração o fator região, o fator próprio de pessoa local em que você está vivendo. A história antiga, que as pessoas dizem que tanto faz uma coisa como outra, isso é, de uma certa forma, uma grande aberração. Por quê? Porque quando as pessoas dizem isso, eu digo dos religiosos, na realidade eles não querem aceitar a real forma dos fatos. A história deve ser contada levando em consideração a mente do autor quando ele escreve a história. Se nós levarmos em consideração a mente do profeta Moshe, considerando a época em que eles estavam no deserto, a escrita na qual ele refere-se o nosso Criador, o Altíssimo, ele levantará um profeta do meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvireis. Eu acredito que você é bastante inteligente para analisar comigo. Não que eu seja mais inteligente do que você, mas juntos nós possamos analisar esse fato. Que o profeta Moshe, ele não estava profetizando, levando em consideração aos povos estrangeiros, que viria alguém com o nome de Jesus, etc. Não. Até mesmo se você levar em consideração as palavras dele, ele diz, o Criador, o Altíssimo, ele levantará do nosso meio, do meio desse povo maravilhoso, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Evidentemente que o profeta estava falando de Yahushua, mas as pessoas querem mudar essa história, querem dizer
dizer que tanto faz uma coisa como outra. Na realidade, o que nós devemos considerar, meus irmãos, é que o profeta Moshe, quando ele estava escrevendo, quando ele colocou-se, houve uma mudança, do nome de Yahushua para o nome que aquele ajudante de Moshe tinha. Onde eles estão falando para Moshe, ele diz que era para colocar o nome de Yahushua naquele rapaz, que aquele era o nome dele. Algumas pessoas dizem que essa forma inicial do nome do profeta, que é Yahushua Benu, para a forma do nome do Salvador, é diferente. Tem algumas pessoas que dizem que é Yeshua ou Yehoshua para o nome do profeta, e para o nome do Salvador é Yahushua. Na realidade, isso é da cabeça das pessoas que dizem isso. Elas levam em consideração alguns fatores relacionados ao revelar do nome. Isso é um assunto que nós vamos falar em outros vídeos. Mas, se nós formos considerar ambos os nomes, ambos estão sem massorar, se nós formos considerar o fator vocal desse nome, as letras, na realidade, não são dois nomes diferentes. A raiz, até entre os religiosos é bem coerente isso, a raiz do nome é Yahushua Benu, e este é o nome de onde deu origem ao nome do Salvador. Assim, amados e queridos, a retrospectiva que nós fazemos é a seguinte: analise o seguinte comigo. Hoje, as pessoas conhecem o Salvador com o nome de Jesus, mas o meu ser não aceita aquilo que as pessoas inventaram. Eu quero retornar às veredas antigas. E como eu faço para retornar às veredas antigas? Vamos fazer uma retrospectiva. Hoje, 2013, nós conhecemos o nome de Jesus. Nós retornamos a Roma. O nome que se usava lá era Jesus. Mas nós queremos retornar mais ainda. Retornamos à Grécia. O nome que se usava na Grécia é Jesus. Ah, mas está bom? Não, nós queremos retornar mais ainda. Retornamos à forma pós-cativeiro, que é a forma abreviada, Yeshua. Mas o cara diz: está bom, Yeshua. Olha, mas o meu ser quer retornar ao passado. E isso é um direito que eu tenho de retornar às veredas antigas. Olha, aonde que eu vou? Eu vou retornar para o passado. E qual é a origem deste nome? A origem deste nome é Yahushua. Esta é a origem do nome. Então, eu retornando para o nome, olha, eu penso que você tem a mesma mente que eu tenho. Nós queremos servir ao Eterno. E se nós queremos servir ao Eterno, nós devemos de caminhar para o lado dessa bênção do Eterno. Eu posso muito bem, através da minha fé, tentar buscar cada vez agradar ao Eterno. Se eu posso, nos meus dias, voltar ao passado, invocar o nome do Salvador da forma que ele é um bem que eu acredito que fará com que eu e você poderemos tentar a vida eterna. Ok? Shalom a todos e até em breve.